Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? A tia Naná aqui mais uma vez, né? Com mais uma aula de geografia, certo? Aonde na semana passada, pessoal, na aula passada nós trabalhamos aí a primeira revolução industrial, ok? E hoje nós vamos dar continuidade para com a segunda revolução industrial. Lembrando só da primeira revolução industrial, que a sua área de ocorrência foi na Inglaterra, né? A Inglaterra como pioneira, certo? Quando, na verdade, começou aí no século XVIII, né? Com as inovações tecnológicas, que foi a máquina a vapor, o setor, né, de ocorrência, que foi o setor têxtil e as metalúrgicas, as fontes de energia, né, era o carvão mineral, uma vez que a Inglaterra tinha, né, em seu poder, né, o solo geológico sob o carvão mineral, né? E hoje nós iremos estar falando um pouquinho sobre a segunda revolução industrial, meus amores, ok? Então, quando que se deu, quando que ocorreu a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial, meus amores, ocorreu basicamente aí, né, no século XIX, né, meado do século XIX para o meado do século XX, ok? Então, ocorreu com a ocorrência dos Estados Unidos, claro que posteriormente aí veio-se a ingressar mais alguns outros países junto para com os Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha, como o Japão, né, e outros. Beleza? A segunda revolução industrial, nós sabemos que ela foi a sucessão da primeira, então foi sucessivo. E foi uma revolução marcada por grandes invenções, né, tecnológicas. A começar pela invenção de quê? Da eletricidade, certo? E ao surgimento da fonte de energia muito aí, né, bem dizer, utilizada, que é o petróleo, certo? Esse período dessa segunda revolução industrial, meus amores, ele simplesmente o quê? Trouxe o quê? Grandes inovações, tanto para a vida das pessoas como para a produção, né? Então, primeira coisa que veio aí surgindo, né? A produtividade. Então, a produtividade, ela aumentou devido à inovação industrial, não é verdade? Como a inovação de fonte de energia. O sistema de transporte também teve um grande avanço, uma vez que o sistema de navios, né, os designs começaram a se tornar maiores, então as cargas começaram a transportar maior volume, certo? As ferrovias, os trens de carga começaram a circular entre mais países, interligando e levando, né, a matéria-prima ao mercado, né, com mais intensidade. O aeroviário, né, surgiu o avião, aonde a circulação de mercadorias começou a ser com mais, né, a acontecer com mais facilidade, né, a integração de pessoas, né, de um lugar para outro. Então, tudo isso aí foi inovações que vieram praticamente dentro dessa segunda revolução industrial. Então, foi uma evolução tecnológica bastante baseada para com essa revolução, tá? E aí, em seguida, veio o avanço e o surgimento dos meios de comunicação. Né? O que eram esses avanços e surgimento do meio de comunicação? Surgiu o telefone, o rádio, o telégrafo, né? Tudo isso dentro, beneficiando tanto as indústrias como integrando as pessoas, é verdade? Dentro desses meios de comunicação. Imagine hoje, você, sem o meio de comunicação, sem o seu celular, sem o seu telefone, sem o seu televisor em casa, não é verdade? Então, eu não me imagino dessa forma, não sei você, não é verdade? Mas imaginemos aí, tiramos as nossas conclusões, ok? Então, o que acontece? É preciso aí, imagina que, por exemplo,
na era em que nós estamos vivendo em prol dessa industrialização, né? Sem esses meios tecnológicos. Como que nós iríamos crescer, né? Dentro do mercado de trabalho, as nossas exportações, não é verdade? Comercializações, interligação para com os países, buscar a globalização para interligar um país para com o outro, e daí por diante, não é verdade? Certinho? Então, depois, posterior a isso, veio o quê? O crescimento do grupo empresarial, meus amores. Foi um outro fator muito importante, foi o crescimento dos grupos empresariais. O que eram esse crescimento dos grupos empresariais, Naná? Está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. A expansão de indústrias de base. Então, é a expansão das grandes indústrias, os sistemas de produção industrial. Então, foi aonde veio-se o crescimento de quê? De metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas, petrolíferas, né? Muito grande aí, certo? Posteriormente aí, olha, surge-se uma linha de montagem especializada para com o trabalho. Que linha de montagem são essas, Naná? É o quê? O Fordismo, o Taylorismo, aonde são o quê? São métodos de produção, meus amores, que praticamente, né, faz com que as mercadorias sejam bem produzidas, com mais rapidez, com mais eficiência, com mais lucro e especializadas, tá? Então, tudo isso aí surge dentro desta revolução industrial, tá? Houve também mudanças, né, claro, dentro aí da busca do direito do trabalhador, né? Então, nessa época aí, o trabalhador começou a ter o quê? Né? O surgimento dos primeiros sindicatos em prol do trabalhador, os primeiros direitos trabalhistas também vieram se surgir aí a partir dessa segunda revolução industrial. Muitos dos direitos que temos hoje no momento em que nós estamos vivendo, né, foi praticamente em prol, tá, da segunda revolução industrial. Então, nós temos aí, né, o crescimento populacional, o crescimento da linha aqui, ó, tá nitidamente, olha, o crescimento da linha de montagem, né, dos automóveis, por exemplo, tá vendo aí, olha, o grande crescimento, o surgimento das grandes indústrias, igual eu falei para vocês, né, e daí por diante, ok? Então, são o quê? Crescimentos das grandes cidades também que estão aí dentro desse patamar. Que surgimento é este? Desde a primeira revolução que já vem crescendo. Porém, que na segunda revolução industrial ficou bem mais marcado, bem mais rápida, bem mais desordenada. Então, cresceu, né? A população, ela cresceu, ela viveu num momento desordenado, de um crescimento desacelerado, acelerado demais da conta, desculpa, acelerado demais da conta, tá? Então, fazendo com que o crescimento das grandes cidades se tornem o quê? Macrocefalia urbana, né? Então, que elas busquem aí estar inserido dentro dessa macrocefalia, de que busquem estar sendo chamados por essa macrocefalia urbana. O que é essa macrocefalia? A macrocefalia, ela está praticamente inserida dentro do crescimento exagerado das cidades. É isso que significa macrocefalia urbana. É o crescimento exagerado, tá? Das cidades aí, ok? Certo? E outra coisa também, um outro fator importante é a questão ambiental, né, pessoal? Nesta questão ambiental, trouxe mais o que também? Mais agravamentos, né? Que os agravamentos que foram esses que veio-se com essa rápida e desordenada, esse rápido e desordenado crescimento populacional. Então, veio-se o quê? Ao agravamento da poluição das águas, né? Ao agravamento do lixo, o aumento do lixo, a poluição atmosférica, né, das grandes indústrias, certo? E o desmatamento. Então, tudo isso aí são fatores que também estão inseridos dentro da segunda revolução industrial. São fatores de grande crescimento dentro deste fator, beleza? Certinho? Então,
Esses são os fatos marcantes da segunda Revolução Industrial. Beleza, meus amores? Tudo ok aí com vocês? Sim? Pois é. Então, o que acontece? Nós começamos aí, né? Para com todos esses crescimentos. Então, estes crescimentos se deu através de vários fatores, né? Quais são esses fatores mesmo que nós falamos? Então, primeiro, né, o surgimento da fonte de energia. Segundo, o aumento da produtividade. Terceiro, o sistema de transporte, né, que evoluiu, que cresceu, que ampliou-se, certo? Depois, posteriormente, aí, nós tivemos o quê? Os meios de comunicação, né? Foi o surgimento e o avanço dos meios de comunicação, meus amores, tá? Então, aonde surgiu o telégrafo, telefone, rádio, daí por diante, né? E que muitos hoje nós estamos inseridos aí, né? Para com eles até hoje nesses meios, né? Depois, crescimento dos grupos empresariais, que é o Fordismo e o Taylorismo, que é um dos modos de produção que estão aí inseridos. É claro que mais para frente nós iremos estar trabalhando, detalhando, né, o que significa esses modos de produção, Fordista, né, Taylorista, não é verdade? Toyotistas e daí por diante, beleza? Então, são esses modos de produção. Depois nós tivemos aí a busca do direito profissional, foi outro fato marcante que nós explicamos. Crescimento populacional exageradamente, né? O habitante, né? A população que sai do meio rural e vem em busca de uma vida melhor para os grandes centros urbanos, né? Então, em busca de emprego, em busca de uma carteira assinada, né? Em busca de seus sindicatos para ali estar respondendo por eles, daí por diante, né? Houve-se uma grande taxa de natalidade, claro. O que significa taxa de natalidade, Naná? A taxa de natalidade é o número de nascidos. Então, foi-se o quê? Foi-se obtendo essa grande taxa de natalidade, essa explosão da taxa de natalidade, em prol desta segunda revolução industrial, né? Então, o que acontece? Neste momento aí, os métodos contraceptivos ainda não eram tão eficazes, ainda não havia uma política tão eficaz, né? Tão aprofundada ali à população. Então, por isso que houve uma alta taxa de natalidade, beleza? Então, uma vez que o governo teria de ter começado desde antes a inserir essa política, né, dos métodos contraceptivos, ok? Então, aí foi inserindo devagar e aí a alta taxa de natalidade foi crescendo mais e mais, ok? E aí foi aí aonde havendo o crescimento das cidades aceleradamente, beleza? E aonde foi havendo o surgindo aí a macrocefalia urbana, que é nada mais, nada menos que o crescimento exagerados para com as cidades. E aí foram surgindo várias coisas, pessoal, vários fatores, como, por exemplo, né, a poluição, o aumento do lixo, igual eu falei com vocês, né, a poluição atmosférica das indústrias, né, o desmatamento, certo? Então, meus amores, essa aí hoje nós trabalhamos, nessa videoaula, nós trabalhamos a segunda revolução industrial. Na nossa próxima aula, nós estaremos aí falando um pouquinho sobre a nossa terceira revolução industrial. Beleza? Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e 1000 beijos para vocês, ok?